Cumprimento todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, também todo o funcionalismo desta casa, de uma forma especial as pessoas que nos acompanham nessa noite, também as pessoas que nos ouvem através do rádio, o meu boa tarde. E sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando o vereador Júlio para proferir a leitura de trecho da Bíblia Sagrada. Salmos. O verdadeiro cidadão dos céus. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça, e do coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe pleitos contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Coloco em votação a ata da reunião anterior, que ficará à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Está em votação e está aprovada. Convido a secretária da mesa, a vereadora Milena, para proferir a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionalismo dessa casa, cumprimentar a todos que se fazem presentes, funcionários públicos, sejam bem-vindos nessa noite. Ponto Cerrada, 10 de agosto de 2018, Comissão de Legislação e Justiça. Após análise do veto ao projeto de lei complementar número 006/2018, que dispõe sobre a redução da carga horária de servidor público municipal que possua filho portador de necessidades especiais no âmbito do município de Ponte Serrada, conforme especifica, recebido nesta Casa Legislativa em data de 26 de julho de 2018, obedecendo o disposto do artigo 220 da Resolução número 019/90, a Comissão de Legislação e Justiça acata o veto. Edivan Antônio Panizzi, Adenir Freitas e Milena da Silva. A mesa diretora, pedido de informação número CM 030/2018, Sala das Sessões em 13 de agosto de 2018, Adenir Freitas, Marcelo Tadeu Vrubel, Milena Aparecida da Silva e Rúbia Caroline Vrubel. Ponte Serrada, 8 de agosto de 2018, Excelentíssimo Senhor Gilson Damasceno, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, requerimento número 028/2018. Os funcionários abaixo subscritos vêm respeitosamente a vossa presença solicitar a liberação de 3 diárias para a viagem a Bombinhas, Santa Catarina, no período de 20 a 22 de agosto, para a participação do 14º Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos Municipais, bem como a indenização de despesas com deslocamento, conforme artigo 4 da Resolução número CM 060/2016. Nesses termos, pede deferimento Rosana Uliana Rossi, contadora. Ponte Serrada, 10 de agosto de 2018. Excelentíssimo Senhor Gilson Damasceno, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Requerimento número 029/2018. Os vereadores abaixo subscritos vêm muito respeitosamente a vossa presença solicitar a liberação de 5 diárias para a viagem a Florianópolis no período de 14 a 18 de agosto, para a participação no Congresso para estudos e debates do Legislativo Municipal sobre fiscalização e controle parlamentar da administração pública, bem como indenização de despesas com deslocamento, conforme artigo 4 da Resolução número CM 060/2016, com veículos placas MJU 9454. Nesses termos, pede deferimento Adenir Freitas, vereador. Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade e Parque Nacional das Araucárias. Ofício circular. As instituições Conselho Consultivo do Parque Nacional das Araucárias, Ponte Serrada, Passos Maia, Chapecó, Florianópolis, Caçador, Concórdia, Vargem Bonita, Itajaí e Palmas. Assunto: convoca para a Assembleia Ordinária do Conselho Consultivo do Parna das Araucárias no dia 24/8. A Assembleia será realizada na sede da Coperfaps, na Rua Paralela BR 282, com início a primeira chamada às 8h45 e previsão de encerramento às 12 horas. Após a Assembleia,
os conselheiros são convidados a fazer uma visita técnica ao parque no período da tarde. Recomendação número 008/2018. Excelentíssimo senhor prefeito Alceu Alberto Wrubel, excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores Gilson Damasceno, ilustríssimos vereadores, assunto recomendação. Procedimento administrativo número 09/2018 0000 6390. Excelentíssimo prefeito, excelentíssimos vereadores, considerando as funções institucionais do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, na Promotoria de Justiça da Comarca de Ponte Serrada, na área da moralidade administrativa, previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, nos artigos 27, 26 e 27 da Lei Federal, número 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar Estadual número 197, Lei Orgânica Estadual do Ministério Público de Santa Catarina, considerando que faculta ao Ministério Público a expedição de recomendações nos termos do artigo 39 do ato número 395/2018 PGJ, que regulamenta a instauração e tramitação do inquérito civil conforme a resolução CNP número 023/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, considerando que o Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado e incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Artigo 127, capítulo da Constituição Federal. Considerando que é função institucional do Ministério Público e zelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias às suas garantias. Considerando que o artigo 44 da Lei Complementar número 106/2010, com a redação data pela Lei Complementar número 157/2014, do município de Ponte Serrada, foi declarado inconstitucional nos autos da ADIM número 8000151. Considerando os termos da pesquisa número 305 do Centro de Apoio de Moralidade Administrativa do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, quanto à vedação do artigo 73 da Lei 9.504/97. Pelo entendimento de que a circunscrição do pleito das eleições presidenciais e estaduais não abrange os municípios, o que não veda, todavia, a discricionalidade dos EDs de adotarem posição jurídica diversa. Considerando que a função gratificada nessa hipótese indica, sim, uma função especial fora da rotina administrativa e normalmente de caráter técnico ou de direção, cujo exercício depende da confiança e da autoridade superior, em virtude de especificidade da atribuição do servidor, permanece um plus em acréscimo ao seu vencimento. Considerando que função de confiança consiste na assunção de atribuições diferenciais e de maior responsabilidade por parte do ocupante de um cargo de provimento efetivo, ao que responde ao pagamento de uma remuneração adicional. Considerando que as gratificações de serviço são instituídas pela administração pública para compensar riscos ou ônus decorrentes de trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou de encargos para o servidor, tais como serviços realizados com risco de vida ou saúde prestados fora do expediente da sede ou das atribuições ordinárias do cargo.
Considerando que o projeto de lei complementar número 006/2018, que tramita nessa Casa, prevê o pagamento de função gratificada para funções de que já estão descritas como sendo atribuições de diversos cargos já existentes na estrutura da administração municipal de Ponte Serrada. Exemplo: 1. Chefe de equipe possui atribuições idênticas ao gerente de setor, também previsto como função gratificada. 2. Coordenador de programa municipal possui as mesmas atribuições da função de monitor de programa governamental. 3. Coordenador da Defesa Civil possui as mesmas atribuições do cargo de coordenador da Defesa Civil, sendo que há somente um profissional designado para tais atividades no município. 4. Gerente de patrimônio possui atribuições semelhantes ao gerente de frota. 5. Gerente administrativo, como descrito no projeto de lei, confronta com as atribuições de secretários municipais, notadamente secretário de administração. 6. Coordenador de processos jurídicos. Trata-se das funções desempenhadas pelo assessor jurídico. 7. Coordenador de planejamento administrativo e coordenador financeiro também são funções que conflitam com cargos de agentes políticos, sendo função do prefeito e dos secretários. 8. Gerente de controle de pessoal. Trata-se de atribuições já inseridas no cargo de origem da gestora de recursos humanos, Lei Complementar número 107/2010. 9. Gerente de captação de recursos. Trata-se de função com atribuições já inseridas no cargo de gestor de convênios e contratos. 10. Supervisor de equipe médica com a atribuição de coordenar e supervisionar os médicos. Trata-se de atribuição já inerente às funções do secretário de saúde. Considerando que o projeto de lei complementar número 006/2018 não descreve de maneira detalhada as atribuições de algumas das funções gratificadas, exemplo das funções de gerente de transferências voluntárias e coordenador operacionalização clínica. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, por sua promotora de justiça, nos termos do artigo 83, inciso 12 da Lei Complementar Estadual 197/2000, recomenda que sejam observados os cargos, funções e atribuições já existentes na legislação que cria o quadro de servidores do município de Ponte Serrada, não sendo aprovadas funções gratificadas que tenham como objeto atribuições já desempenhadas por cargos efetivos ou que sejam função de agentes políticos, bem como que as funções gratificadas sejam descritas da forma mais detalhada possível, a fim de garantir transparência no desempenho das atribuições. Requisita-se que no prazo de 10 dias seja informado sobre o acatamento ou não da presente recomendação e quais as medidas adotadas se houver. Por fim, registra-se que o atendimento ao recomendado não impede que o Ministério Público tome as medidas judiciais e extrajudiciais que posteriormente se mostrarem necessárias. Atenciosamente, Roberta Seistenfuns, promotora de justiça da comarca de Ponte Serrada. Era o que apresentava para o momento, senhor presidente. Devolvo-lhe a palavra. Passamos a ordem do dia com a presença de todos os senhores vereadores. Obedecendo o artigo 220 e o artigo 223 do Regimento Interno, coloco em discussão o veto ao artigo 1 do projeto de lei complementar número 005 de 2018. Está em discussão. Então a sessão está suspensa por até 5 minutos. Retomando então a sessão, também pedindo desculpa e até agradecendo a paciência dos senhores que nos esperaram então nesse momento. Então, diante de uma dúvida gerada então por uma bancada e conversado então com os demais vereadores e com a
entendimento de quase que da totalidade. Eu vou pedir, então, fazer uma apreciação, a votação, então, com os vereadores. Quem é favorável, então, a nós retirarmos, então, da pauta a votação dos vetos, então, ao projeto de lei complementar 05 de 2018. Então, ainda estamos em prazo até dia 20 para, então, votarmos os vetos na semana que vem. Então, quem concorda em retirar, que se fique da forma que está, e quem discorda, então, em retirar da pauta de hoje, que se manifeste. Então, por 7 votos a 1, está, então, retirada de pauta as votação e discussão dos vetos, então, apresentados pelo Executivo no projeto de lei complementar 05 de 2018. Então, para registrar em ata os vereadores que foram, então, favoráveis à retirada de pauta, então, dos vetos, a vereadora Rúbia, vereador Júlio, vereador Adenir Freitas, vereador Marcelo, vereadora Milena, vereador Evandro Pavan e vereador Olivo Cortelina. E vereador contrário, então, à retirada de pauta, vereador Edivan Panizzi. Os vereadores abaixo assinados, amparados pelo artigo 139 da Resolução CM 1990, de 14 de 12 de 1990, vêm solicitar, após ouvido plenário, que seja solicitado ao prefeito municipal as seguintes informações. Considerando a reunião realizada no Poder Executivo Municipal, a qual tratava da questão dos taxistas, solicitamos que nos seja informado qual foi a decisão tomada a respeito do processo licitatório, cópia da ata da reunião a qual tratou deste assunto. Sala das Sessões, 13 de agosto de 2018. Vereadora Adenir Freitas, Milena Aparecida da Silva, Marcelo Tadeu Vrubel e Rúbia Carolina Vrubel. Está em votação. Está aprovado, então, pedido de informação CM 030 de 2018. Escrito na palavra livre, conceda a palavra ao vereador Edivan. Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos, em especial às pessoas aqui presentes. Faço menção, então, hoje ao funcionalismo público, ou parte dos nossos funcionários que se fazem presente. E quero dar início, então, a esta fala, saudando, em nome da comunidade da linha São Lourenço, as pessoas, tanto do nosso município quanto dos municípios vizinhos, que estiveram ontem participando daquela grandiosa festa realizada naquela comunidade, em honra ao padroeiro daquela comunidade, São Lourenço. E, em nome da comunidade, agradecer a presença de todas, agradecer também a presença das pessoas que se dispuseram a ajudar naquele grande evento festivo, dezenas de pessoas trabalhando em prol daquela comunidade, e novamente uma festa regada de muito êxito, hospitalidade, carne boa, várias festividades e atrações durante o dia, Santa Missa. Então, em nome da comunidade, quero aqui agradecer a presença de todos, tanto os que foram prestigiar, como as pessoas que se engajaram para trabalhar e ajudar no sucesso daquele evento. Quero fazer também uso desta palavra, salientando mais uma vez o que nós temos feito quase que todas as sessões, pedindo para que a Câmara de Vereadores, de uma vez por todas, coloque em discussão o projeto que trata das gratificações de algumas funções dos nossos servidores públicos. Esse projeto ele não é específico para a pessoa A, B ou C. Esse projeto ele é, sim, específico para o município, para o desenvolvimento das atividades do município, para que o município possa continuar atendendo bem o nosso cidadão. Esse projeto, para mim, sempre tratou disso, e não de pessoas. Até porque pessoas, nós mesmos não sabemos quais poderão se encaixar dentre essas atribuições. Mas trata, sim, de que o município possa, amparado por lei, fazer o que fez até hoje, Moacir, me desculpe aqui citar o teu nome, mas para que as pessoas entendam. É algo corriqueiro, costumeiro, que vem de décadas, mas
por uma iniciativa, então, do Ministério Público, que acabou por impentrar com uma DIN, foi julgada a procedente, e o município, então, precisa, por ordem legal, se adequar. E é o que nós estamos pedindo, a votação desse projeto, desde o mês de maio deste ano. Desde o mês de maio. Naquela oportunidade, alguns vereadores ou a própria Câmara em si entendeu para que se fosse feito algumas adequações, mesmo não sendo a opinião de todos, que não era a minha, mas o município, eu sempre digo isso, não tem pessoa mais boa de coração, mais humilde e mais ouvinte do que o nosso prefeito Tipe. Mesmo tendo talvez opinião contrária, ainda assim fez a retirada do projeto, se reuniu com o sindicato, se reuniu com o representante dos servidores e encaminhou, em consenso com todas essas pessoas, encaminhou novamente o projeto para esta casa. Se vocês puderam prestar atenção, semana passada o projeto, de novo, causou polêmica e vai causar sempre. Pode ter certeza. Vai causar sempre, porque o poder hoje está nas mãos de outras pessoas. E tem alguns que ainda não admitem isso, passado quase 2 anos da eleição. E vão continuar sempre fazendo a mesma coisa. É a minha opinião, e peço desculpa aos colegas, vão continuar sempre tentando atrapalhar a administração. Doutor Luiz, o único objetivo é isso. É atrapalhar a administração, não é atrapalhar o senhor. Pode ter certeza, não é o senhor, não é a Janice, não é... Porque aqui não consta nomes de ninguém. A ideia é atrapalhar a administração. Então, eu pude ouvir, e eu sou muito atento às reuniões, de que, semana passada, a situação era de que não poderiam votar porque nós estamos em período eleitoral. Nós estamos, sim, em período eleitoral. Mas esse projeto é municipal e a eleição ela se dá a nível estadual e federal. Se vocês puderam prestar atenção na recomendação do Ministério Público, que foi lida aqui, a própria recomendação do Ministério Público, depois se vocês quiserem eu posso xerocar para entregar para cada um, a própria recomendação do Ministério Público diz assim, escrito pelo MP: pelo entendimento de que a circunscrição do pleito nas eleições presidenciais e estaduais não abrange os municípios. É o que nós estamos dizendo, é o que a gente já vinha dizendo. E ainda assim, então, naquela oportunidade foi esse pretexto, na sessão de hoje vai ser outro pretexto, e na próxima vai ser outro pretexto. Aí, é claro a vontade de não votar, mas não é para prejudicar 24 servidores, que sempre ganharam, gente, faz mais de 10 anos. É para prejudicar o município. Tá? Eu gostaria que vocês começassem a entender como é fácil mentir nos corredores. Doutor Luiz, doutora Margarete, nós já ouvimos aqui nos corredores da gratificação em valores dos médicos, que são as mais contras possíveis lá. Mas aqui eles dizem que não, porque eles não têm coragem de dizer o que dizem nos corredores, dizer aqui. Então essa é a situação que nós precisamos tomar vergonha na cara e votar não. Põe o projeto em discussão, quem é contra vota não. Agora, vocês vão ficar quanto tempo vindo aqui na Câmara sendo feito de palhaço? Quanto tempo vocês vão ficar fazendo? Continuando a fazer isso? Eu me sinto constrangido por vocês, tá? Sinceramente. Porque quem é contra vota não e pronto. Mas assuma uma postura e deixe vocês pelo menos voltar para casa ciente do que vão ganhar no final do mês. Citaram aqui também que o prefeito foi cientificado em novembro do ano passado. Mentira! Mentira! A cientificação do executivo se deu no mês de fevereiro deste ano. Fevereiro, está aqui em documento. Em maio eles mandaram o projeto. Em maio, nós estamos chegando quase em setembro e nós não conseguimos votar. Outra coisa, nós não vamos conseguir, gente, e isso hoje serve para alguns, amanhã vai servir para outros, nós não vamos conseguir delimitar todas as funções que podem ser feitas aqui ou não, nós não vamos, isso é humanamente impossível. Pode ter certeza, meus colegas vereadores. Então, para mim, trata-se de, e muitas vezes eu sou castigado por ter opinião própria, que graças a Deus sempre tive. Nós estamos vivendo um estado em que algumas pessoas, não falo de todos vocês não, meus colegas, que eu tenho respeito, algumas pessoas ainda não admitiram o resultado das urnas.
e vão continuar sempre tentando atrapalhar. Quero não encerrar. Obrigado, vereador Corterinho. Eu gostaria, presidente, que fosse a rádio a minha palavra amanhã. Se o senhor puder, com a permissão do tempo do vereador, lhe deixe a rádio a minha palavra, porque que vocês não ouvem, vocês que quase nunca ouvem, é difícil o que eu falo aqui que sai no rádio. Eu sou quase que sempre Dr. Luiz Podado aqui nas minhas palavras. Mas quero citar um exemplo. Quero citar um exemplo para que vocês entendam a maneira que o que nós estamos tratando aqui. O primeiro projeto que esta casa entrou, a Câmara de Vereadores, primeiro projeto do ano de 2017, a primeira sessão, nosso pontapé inicial, entraram com um projeto para criar 2 cargos de comissão, tá? 20 horas cada cargo, o salário de cada cargo era R$3.000 por 20 horas, tá? A função, que agora se briga tanto aqui, ó, para dizer o que tinha que fazer, a função era assessoria à presidência desta casa. 2 pessoas. Precisava 2 pessoas para assessorar o presidente com o salário de R$3.000, digo de novo, por 20 horas. Por 20 horas. Aí eu, tá, que fique bem claro, fui até o MP. O MP mandou uma recomendação, Janice, igual essa aqui. Igual essa aqui. Mandou para esta casa. Hoje vocês viram? Leram ela na íntegra? Quando o MP mandou uma recomendação tratando daquele projeto, foi escondido. Ninguém leu. A recomendação não apareceu. E nós começamos a formalizar pedido de informação no papel, porque nós queríamos ter acesso ao que o MP disse. Talvez eu minta aqui por alguns dias, tá? Mas eu acho que 3, 4 meses depois, porque era o inverso. Porque não tratava do executivo, tratava de cargos que o legislativo queria criar. Na verdade, sem necessidade nenhuma. Com quase R$9.000 somando férias e 10º por mês, a troco do quê? De nada. Então eu cito isso, porque graças a Deus, a minha vivência nesta casa, tenho memória de muita coisa que se passou aqui, mas muita coisa, muita. Cito esse exemplo. Por que da diferença de tratamento de uma coisa e outra? Porque o município precisa dessas pessoas, precisa que sejam desempenhadas essas funções. Citar mais um exemplo, para encerrar. No dia 2 de outubro, está aqui, ó, 2 de outubro de 2017, 2 de outubro, entrou um projeto nesta casa que tratava de uma concessão de um benefício para a instalação da Cooper Campus, saída para o Passos Maia. No dia 2 entrou, tá? Dia 2. Depois me corrijam, meus amigos. No dia 3 foi votado. Tá? Dia 2 de outubro entrou. O dia 3 foi votado. Vocês acham que é porque era para a Cooper Campus? Não. Era porque tinha pessoas que queriam vender aquele terreno e receber o dinheiro. Um grupo de pessoas tinham necessidade de receber o dinheiro da Cooper Campus. Então entrou no dia 2, no dia 3 foi votado. Aí pode. Aí pula todos os prazos, aí não precisa aparecer, aí não precisa comissão, aí não precisa ir lá no promotor, falar com a promotora, aí não precisa nada. Porque algumas pessoas aqui, ó, queriam receber o dinheiro do terreno que a Cooper Campus comprou. Aí, no outro dia foi votado. Quanta diferença, gente. Quanta diferença de uma coisa para outra. Mais algum vereador cede o tempo? Encerrou o seu tempo, vereador. Eu até antes de passar ao próximo orador, diante das barbaridades, dá para se dizer, ditas nesse microfone, eu quero até também dizer algumas coisas aqui. Primeiro, eu tenho respeito aos funcionários públicos que estão aqui nessa noite. Primeiro, o vereador e até advogado também, ele deveria saber que existe uma publicação eletrônica dos documentos de alguns processos. E essa publicação eletrônica se deu em 22/11. Se realmente fosse em 22/2, por que a pressa? Se realmente, como o vereador disse ali, que a publicação, a cientificação do município foi em 22/2, contado então em 180 dias, o município ainda tem prazo para estar pagando.
O município ainda tem prazo. Se fosse verdade, então, o que o vereador disse nesse microfone. Ele fala e nem coragem de ter aqui para ouvir a resposta, eu fico até perplexo. Mas, dando andamento, depois quero fazer mais alguns comentários. Passa a palavra ao vereador Pavan. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, também especial hoje cumprimentar alguns funcionários que se fazem presente, o sinalismo público e as demais pessoas que se fazem presente nessa casa. Concordo 100% com o vereador Edivan falou aqui, não falou nenhuma mentira. Eu gosto de vir nessa tribuna aqui também para falar a verdade e reitero todas as palavras dele. É uma indignação, ele tem razão mesmo de não ouvir o que vem depois, porque a maioria é coisa vai ser mentira. A maioria é mentira, porque desculpas nós ouvimos aos montes. Antes, o texto não estava certo. Porque o texto não estava certo, se reuniu o sindicato, reuniu-se vereadores, representantes das bancadas, reuniu os servidores e foi-se trocado o texto, foi-se abrangido. A função gratificada, desde que a pessoa tenha qualificação, ela pode ser exercida por qualquer funcionário público. Depois o prazo. A ciência, o município teve em fevereiro. Como o presidente mesmo falou, não passou o prazo. O prazo não passou. O prazo de votação, sim, do projeto não passou, termina segunda-feira. Não, termina segunda-feira, presidente. Acho que eu estou com o tempo agora e eu não gosto de ser interrompido. Depois vem a história do período eleitoral, que é abrangência estadual e federal. Não tem nada a ver com o município, mas é mais uma desculpa. Então, como alguns gostam de falar aqui no microfone de malandragem, eu também acho que é uma baita de uma malandragem para um grupo que torce contra o município. Bem falou o vereador Edivan que o grupo torce contra o município. Tem gente que gosta de vir fazer demagogia aqui, doutor Luiz. Mas lá nos corredores, quando entrou o projeto, eu ouvi, e de mais de um vereador, que sirva o chapéu para quem falou. Onde é que já se viu os médicos ganhar isso de gratificação? Onde é que já se viu? Mas 10, 15 anos podia, agora não pode. Mas eu não sou juiz para julgar. Por isso eu digo, coloque em votação. Coloque em votação, não sou obrigado a citar, porque tem muita gente que vai lá no fórum e não fala o nome, e vai lá. Presidente, faz favor, eu estou com a palavra. Com a palavra, vereador. Os corredores são testemunha. E as pessoas, os funcionários sabem muito bem, quem não quer, não é uma pessoa nem duas. Isso aí é, como o vereador Edivan falou, é só o resultado da política. Coloque em votação, o presidente diz que tem respeito com os funcionários, então coloque em votação. Mas não coloque em votação porque é período eleitoral, mas então se abstenha, não vote não, mas tenha coragem. Aqui nessa tribuna tem bastante malandragem, demagogia, manipulação, mas o que falta mesmo nessa tribuna é coragem. E escute amanhã se vai sair na rádio. Vai sair tudo atrapalhado, porque um fala, outro fala, sabe? A casa perde o valor, mas o presidente diz que é individual de cada um. Bom, eu tenho muito valor, tanto na política quanto na vida pessoal. Tenho muito crédito. Então eu digo, escute amanhã se vai sair as palavras do Pavan, se vai sair as palavras do Edivan. Duvido que saia. Ouço. Com a palavra, vereador Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, meu boa noite. Já que é tão citado no doutor Luiz, também, em nome dele, cumprimentar a doutora Margarete. Dizer sim que respeito nós temos totalmente por vocês, por qualquer uma pessoa que seja servidor público ou um ponce-seradense. Agora, eu digo assim, é uma falta de respeito entre nós dizer que falar em corredor. E eu não preciso falar isso. Eu tenho a minha opinião própria. Viu? É chato. O cara vem aqui, fala o que quer, nós escutamos e o bonito pega e sai. Arrogante, petulante. Um cara... Doutor.
na área que ele faz, não sei se é. Tinha que ter um mínimo de humildade e ficar escutando o que nós conversamos também aqui. Em respeito aos colegas dele. Em respeito. É vergonhoso. É vergonhoso isso aí, presidente. Não é falando, vou citar até o nome do Júlio Pavan, do Cortelim. Talvez o vereador Pavan talvez não tenha a mesma ideia, mas são os caras que falam e ficam escutando. São os caras que têm diálogo. Com o Edipanise não tem. O vereador Edipanise não tem diálogo. Agora mesmo tinha uma prova, né, presidente? Chamei para uma conversa, os vereadores aqui, né, demonstraram bom senso no que nós conversamos lá dentro na sala, mas o vereador Edivan não tem. E muitas vezes essa Câmara aqui não vai para frente, não é por nada mais, nada menos que muitas vezes o vereador Edivan. Eu já assumi uns meses na gestão passada de vereador e pude presenciar o que ele fazia. Viu assim, ó, tenho consideração por ele. Mas cada dia que passa, digo assim, ó, eu não vivo de política, tenho meu trabalho, estou aqui porque eu penso num bem a todos, tenho meus objetivos. Agora, dizer que nós atrapalhamos a administração, gente, esse projeto só vinha redondo, que não complique nós futuramente. Vocês podem assistir aí fora quantos estão sendo processados por A ou B aí. Ó. Eu também sou da seguinte opinião, presidente. Pode ter votação. Se tiver da forma que eu achar que é correto, eu também sou favorável. Se não tiver, meu voto vai ser não. Agora, dizer que nós... Eu vou dizer assim, ó, alguém dos 9 vereador falou. Isso é chato, fica até chato. Dizer que tá falando em corredor, que isso ou aquilo não precisa. Eu acho que muitas vezes que nós discutimos numa sala, se é entre os 9 vereadores, não tem que ficar entre os 9. Muitas coisas não vêm para a tribuna. Ou vem tudo para a tribuna? Não vem. Olha, eu fico, sinceramente, vereador Rubia, indignado. Hoje ele me tirou do sério, sabe? Só de escutar da forma que ele agiu aqui. E olha que não é fácil. Eu sou um cara muito tranquilo, penso numa pontuada melhor. Disputei uma eleição, foi pensando no bem de todos, mas um cara desse, gente, e saber que é 4 mandatos, é assim. E que é uma Câmara tranquila. Fazer o quê? Mas, presidente, vamos aguardar o prazo ali que é recomendado e vamos botar em votação. Outra coisa que ele falou das empresas, né? Ali que agilizou quanto antes. Entenda, o homem só tem uma meta que é fazer asfalto. Asfalto, asfalto e asfalto. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Júlio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, da mesma forma aqui quero cumprimentar o Moacir, né, que está sempre presente nesta casa. Em seu nome, Moacir, me permita cumprimentar os demais. Então, já que o assunto aqui é o projeto das FG, das funções gratificadas, também quero aqui deixar minha opinião, falar um pouco sobre esse projeto, sei, respeito a opinião de todos os meus colegas vereadores, né? Eu acho que tem que ser de uma forma saudável, com certeza. Cada um sempre vai ter uma ideia diferente uma da outra, né? Mas assim, presidente, até para reforçar aqui, eu tenho o despacho do Diário da Justiça, do processo eletrônico aqui, número 2765, onde foi publicado no dia 26/2 de 2018, dando um prazo então aí de 6 meses para alteração desta lei. Vejam aí então que se a gente não votar logo esse projeto aí, a gente vai ter
problemas, sabendo que as pessoas que recebem essas gratificações não é de hoje, já faz, aí como foi muito bem falado, há décadas, e se elas recebem é porque elas merecem, porque já se trocou várias gestões aqui e elas continuam recebendo. Então, eu não vejo que é política, não tem nada sobre política nesse projeto. Entendo, sim, que a gente tem que ser responsável pelo nosso voto aqui, mas pensando um pouco diferente, vereador Freitas, já é pago há décadas essas gratificações e veio uma recomendação, então, do Ministério Público há 6 meses atrás para que seja alterado. E de lá, porque ele via que estava sendo pago de uma forma errada. E eu não vejo que as pessoas que votaram, fizeram a lei na época, vão ser penalizadas por isso. Então a gente tem prazo ainda nesse projeto aí para a gente aqui fazer emendas. Se algum vereador achar que tem alguma coisa errada com esse projeto, ainda pode ser feita uma emenda, alguma alteração nesse projeto. E a gente pode estar votando aí, então acho que temos mais o prazo de uma semana, né, presidente, para ser votado. Então peço que os nobres vereadores, se tiverem alguma dúvida sobre esse projeto, que façam algum tipo de emenda aqui e vamos, por favor, votar esse projeto aí, porque a população de Ponte Serrada, que no final vai ser prejudicada. Muito obrigado a todos. Escrito na palavra livre, com a palavra a vereadora Rúbia. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, um cumprimento também a todos os senhores que se fazem presentes aqui nessa noite. E, lamentavelmente, gostaria então de estar usando esse espaço para elogiarmos, né, as funcionárias da educação que estiveram presentes aqui nessa noite, um pouquinho antes de nós iniciarmos a sessão, tratando do sistema municipal de ensino do nosso município, mas deixarei então para a próxima semana, se assim tivermos tempo, ou então no dia da votação desse projeto. O que, na verdade, não me chama atenção. Eu ia dizer, me chama atenção mais uma vez a postura desse vereador, o qual já foi citado aqui, senhor Edvan Panizzi, mas na verdade não me chama atenção, essa é a postura dele. Infelizmente tive o desprazer de conviver com atitudes dessa natureza, muito similares ao show que ele deu aqui hoje na administração passada. E não me espanta, vereador Freitas. Assim, ele não me tira do sério, na verdade, sair da sessão é um favor que ele me faz. Continuo dizendo que a cada dia eu fico mais enojada com as atitudes desse vereador nessa casa. E ele é, assim, dono de uma arrogância, de uma soberba, ele distorce tudo. E me preocupa muito, hoje fiquei mais preocupada ainda. Será que não tem favorecimentos políticos nesse projeto? Porque até então eu não tinha parado para pensar. Estava analisando juridicamente, tecnicamente, mas agora, com a preocupação desse vereador e a postura dele nessa casa, me parece que até tem algum favorecimento político, alguma promessa de campanha, talvez, de se pagar. Com todo respeito, Janice, jamais me referindo a você que se faz presente, ao doutor Luiz, à doutora Margarete, que são merecedores da gratificação que vocês já vinham recebendo e espero que assim continuem, mas não vejo o porquê de estar se polemizando tanto. Estamos respeitando aqui uma recomendação do Ministério Público, a qual tem sim muitas disparidades ainda nesse projeto, e então até diante da recomendação do jurídico dessa casa, do doutor Eduardo, que a gente possa, então, aguardar estes 10 dias para ver se o projeto, então, vem numa forma diferente para essa casa, se ele vem individualizado, e se a gente pode analisar, assim, com mais cautela, sempre observando os princípios da administração pública, que é o que nós devemos prezar aqui, e é isso que essa casa tem feito. Acho que quando o diálogo existe, quando tanto o prefeito quanto o legislativo se dispõem a conversar e acertar as coisas, até então, não entendo que nós tenhamos atrapalhado nenhum ato do executivo. Muito pelo contrário, para mim, atrapalho foi o que essa casa, foi o que o vereador que saiu daqui nessa noite aos gritos fez na administração passada. Isso eu me recordo muito bem do que ele fez na época do ex-prefeito Duda. Então, atitudes dessa natureza eu não tolero. Já aprendi a conviver com os chiliques que ele tem aqui,
Mas acredito que nós precisamos sim ter segurança jurídica para votar e para aprovar esse projeto. E não posso também deixar de falar que parasita da administração pública é este vereador, já está aqui há muitos anos. Volto a dizer, é importante a renovação, a política precisa de cabeças novas, de ideias novas, e assim se constrói um município melhor, um estado melhor e um país melhor. Infelizmente, então, meu tempo está acabando, mas com o respeito que a gente tem por vocês, servidores, a gente pede a compreensão nos próximos 10 dias, talvez o Executivo responda ainda antes. Esperamos, né, vereadora, que acate, então, a recomendação do Ministério Público e que elabore um pouco melhor o projeto. Talvez o jurídico do município não se ateve, então, e ainda tem conflitos aqui dentro de muitos cargos. É isso que a gente gostaria que fosse revisto, para que não se tenha, então, uma penalização futura dos vereadores. Sim, nós podemos responder solidariamente e até vocês, funcionários públicos, podem vir a sofrer um processo e ter que devolver essa verba, esse recurso, essa gratificação que vocês poderiam, então, receber se o projeto fosse aprovado sem segurança jurídica. A única coisa que nós queremos, então, é a legalidade, é que os princípios todos sejam observados e... Com a palavra, a vereadora Milena. Senhor presidente, senhora vereadora, cumprimentar de forma bem especial o doutor Luiz, doutora Margarete, Janice, também seu Chico lá do Lar Legal, Moacir, as meninas que estão aqui que assistiram um teatro hoje, ou melhor, um palhaço no circo, foi o que vocês assistiram hoje. Na segunda sessão do semestre neste ano, é bem assim mesmo. É uma vergonha, me sinto constrangida por vocês de virem a essa casa que tem que ser de respeito, representando o nosso povo, e um cidadão, vereador há tantos anos, sai daqui gritando que aqui é um circo. Até pode ser, mas já falei em outras oportunidades e falo de novo. Palhaço é ele. Palhaço é ele. Mal educado. Mal educado. Dizer aos vereadores que ficam falando que vereadores falavam nos corredores que são contra as gratificações dos médicos, cite nome, vereador. É fácil vir aqui falar o que quer, né? Cite nome e tenha provas em mãos. Cite nomes e tenha provas em mãos na próxima sessão. Porque é muito fácil vir aqui se alterar, muito fácil vir aqui porque tem alguém da família que vai ser beneficiado, né? É bem fácil. Cite nomes. Cite nomes. Não estamos falando nada além de documentos do Ministério Público. Podemos responder sim. Vocês podem devolver o dinheiro que vocês vão ganhar, sim. Para mim é uma irresponsabilidade do Executivo, porque tem a ação civil pública, senhor presidente, que está na sua mesa, que foi recebido no dia 22/11, senhor presidente, marquei até a hora, às 14h49. Dia 22/11, às 14h49. 180 dias para se regularizarem. E só em maio esse projeto deu entrada nessa casa. E tinha, sim, muitas alterações para ser feita. E, novamente, com recomendação do Ministério Público e também recomendação do jurídico dessa casa, que diz o seguinte: recomendo, diante da recomendação apresentada, aconselho que a mesma seja acatada, bem como as devidas providências de maneira detalhada das atribuições e das funções gratificadas individualmente, apresentando também um percentual de gratificação em relação ao salário base, além dos nomes dos ocupantes dos cargos efetivos mencionados na referida lei. É só fazer o projeto certo, gente. Ninguém aqui é contra. Não sou contra a Janice, não sou contra a doutora Margarete, jamais sou contra o doutor Luiz. Mas façam o projeto que não vai penalizar aos funcionários, não vai penalizar o Executivo e também o Legislativo. E mais uma vez, dizer que quem não tem coragem, foi usada essa palavra aqui, essa noite foi usada essa frase, quem não tem coragem é vir aqui julgar nós, dizer que nós falamos nos corredores. Paz, meus senhores, por favor, sair gritando, sair dizendo, mas sempre tem a laranja podre, né? E infelizmente a laranja podre contamina as outras.
infelizmente. Não torço contra o meu município jamais, gente. Quero mais é de que ande cada vez mais para frente. É aqui que nasci, é aqui que tenho a minha família, é aqui que pretendo ficar por muitos e muitos anos. Ao contrário do que alguns anos essas mesmas pessoas que hoje vêm aqui e falam bonito faziam. Muito ao contrário. Hoje até quero agradecer ao senhor prefeito que me recebeu. Conseguimos resolver problemas de empresas do bairro industrial. Foi muito atencioso e ele não merece ter na bancada dele um vereador tão mal educado, que não merece, senhores advogados do nosso município, ter, junto com vocês, um cidadão como esse. Parabenizar a todos os pais pela passagem do Dia dos Pais, que foi ontem, parabenizar aos estudantes no dia 11, que foi o Dia do Estudante, e dizer que estou sempre à disposição da nossa comunidade. E diante desse projeto que se cria tanta polêmica em cima, não sou contra, sou favorável sim, mas tenho o mínimo de capacidade de fazer um projeto bem feito e apresentar a essa casa, que com toda certeza sou favorável. Uma ótima semana. Ninguém mais inscrito então na palavra livre, usando esse espaço para também fazer algumas considerações, dizer que encerrarei essa sessão hoje até com um pouco de tristeza, até pelo rumo que se tomou essa sessão nessa noite. Também falar um pouco de prudência aqui, de veracidade, dá para se dizer assim, quanto ao andamento desse projeto das gratificações. Não tão somente eu, na tarde de hoje, fui cientificado então e abrindo o prazo de 10 dias para fazer as alterações, mas também o prefeito municipal também recebeu na data de hoje, nessa tarde, então, para que ele faça ou acate então a recomendação do Ministério Público ou não. Acredito que ele, porque aqui quase que unanimidade aqui já foi dito nesta tribuna, e eu também já falei, que existe uma ação civil pública no que diz respeito às gratificações. Se existe uma ação civil pública, por que não? Está certo. Se o projeto, se a forma que estava sendo pago estivesse correta, não existiria essa polêmica, não existiria um novo projeto, simplesmente se continuava. Muitas vezes alguns pagam por, dá para se dizer assim, como já foi usado, malandragem de outros. O Ministério Público trouxe aqui uma recomendação nesta tarde, o qual ele vê 10 cargos que estão sendo então tentando se criar gratificação, que são as mesmas atribuições os quais de carreira. Fizeram um concurso para prestar 1, 2, 3 tais serviços e agora vão receber uma gratificação para prestar os mesmos serviços. Então foi por isso que lá no passado o Ministério Público então entrou com uma ação civil pública e novamente então recomendando que se reformule essa lei. Muitas vezes aqui é dito que não tem serenidade ou perde-se os prazos. Eu, desde quando fui presidente, desde o ano passado, todos os projetos aqui nessa casa, nunca se perdeu um prazo. Temos o prazo até semana que vem. E se foi mesmo dito, como o vereador até confiava mais no seu profissionalismo advocatístico, ele disse que o prazo iniciou-se então em fevereiro e que foi só cientificado em fevereiro, mas existe uma cientificação eletrônica de todos os processos. E o município foi publicado então no Diário da Justiça em 22/11. E o executivo tem que ter pessoas ali capacitadas para estar acompanhando todas as decisões, que não é só essa, existem vários processos em trâmite na Justiça. E a Justiça não vai estar notificando ou o município ou cada cidadão em qualquer movimentação que tenha no processo. Então, quero dizer a essas pessoas que talvez estejam esperando, então, a votação dessa gratificação, que a gente está trabalhando com muita prudência. Repito, muita prudência, porque se existiu no passado alguma ação civil pública, porque alguma coisa estava sendo errado. E novamente uma recomendação, porque alguma coisa está errado. Não podemos simplesmente vir aqui a toque de caixa, dá para se dizer, e votarmos da mesma forma que veio do Executivo. Digo que o projeto talvez esteja ou mal elaborado, ou as funções, então,
as quais eles trazem ali para gratificação muito genérica, mas o projeto está mal elaborado. Acredito que na semana que vem, ou vencido então os 10 dias e antes o prefeito corrige então as recomendações do Ministério Público, nós vamos estar sim votando. Repito que na semana passada não disse que era uma decisão já formada, mas existia sim a dúvida quanto à situação do período eleitoral, se podia ou não ser votado. Acredito que esse problema foi vencido e que poderemos sim, então, assim que finalizado então esse projeto, ou com emendas ou não, estarmos votando ele. Mas eu fico triste, repito novamente, porque eu vejo o vereador, primeiro a usar a tribuna, o vereador Edivan, que como muito bem falou o vereador Freitas, ele é muito preocupado. Ele vem aqui e diz que o município precisa de... Não sei se ele estava presente na movimentação, no jantar do movimento econômico do nosso município, mas a empresa a qual passamos um projeto então para que ela pudesse se instalar ou ampliar as suas instalações aí no município, ficou em primeiro lugar no movimento econômico. Eu não tenho conhecimento se a Cooper Campos teve algum benefício do município até hoje, porque quando era vice-prefeito, na outra gestão, a Cooper Campos, onde ela está instalada, ela comprou e pagou toda aquela área. E, novamente, ela comprou e pagou toda a área a qual está ampliando seus negócios. Eu vejo assim, se o vereador, que é tão preocupado em asfalto, mas está tão preocupado assim com a Cooper Campos, com uma empresa que vem e subsidia toda a sua instalação, imagine o pensamento desse vereador com uma empresa que vem aqui, que é quase que a grande maioria, que pede um auxílio para uma terraplanagem ou pede um auxílio para ter um terreno. Imagine se todos eu digo assim que, infelizmente, como foi falado aqui, existe só uma laranja podre. Imagine se o nosso prefeito tivesse esse pensamento, ou os demais vereadores tivessem esse pensamento. O nosso município estaria à mercê, estaria muito pior do que muitos municípios, dá para se dizer, do Nordeste. A gente vê onde a situação de renda, a situação que as famílias vivem lá é muito difícil, porque não tem empresa, não tem emprego, e muitas vezes a agricultura, o que se planta lá, não dá, diferente do nosso município. Eu vejo assim com tristeza. Hoje tivemos mais uma prova do quanto esse vereador ele trabalha politicamente para o seu umbigo, porque hoje suspendemos a sessão e num momento de dúvida, dá para se dizer assim, sentamos nós 9 vereadores então para tentar sanar essa dúvida numa questão jurídica. Mas esse vereador, como os senhores podem presenciar, foi o único que foi contrário. Ele disse lá, você é o presidente, faz o que quer, você é o presidente, decida. Eu poderia muito bem, a toque de autoritarismo aqui, vir aqui e decidir sozinho, mas não, diferente dele, eu tive humildade, chamei todos os vereadores lá para conversarmos. E é assim que eu trato a presidência dessa casa. Não vou, até quando ele falou, me alterei um pouco, baixei o nível, mas não baixo porque não sou do nível desse vereador. Não baixo e nunca baixarei, nunca serei como ele. Eu quero tratar a coisa pública, a gestão pública com respeito, o mesmo respeito que as pessoas depositaram o voto em mim quando eu fui candidato. Quando eu fui na casa de muitos que aqui hoje estão pedindo voto de confiança. E é com esse mesmo respeito e com o trabalho que eu quero retribuir essa confiança. Então eu digo que essa noite, hoje tem que concordar com o vereador Pavan, quando ele fala que muitas vezes essa casa está perdendo o crédito. Ouvi o discurso do vereador Edivan e parte até do discurso do vereador Evandro Pavan, ele tira um pouco do crédito da nossa casa. Tira um pouco do crédito. Ouvi em verdades tão grandes dizer que falam nos corredores, que fulano não quer que ganhe gratificação. Eu tenho, ali é palavra livre, fala o que quer. A gente tem que ter palavra, acima de tudo palavra. E quando falar a palavra, sustentar. Dizer fulano disse que não quer que pague gratificação. Beltrano está atrapalhando o projeto, não quer que vote. Ciclano disse que é contra os médicos, que é contra os chefes ou qualquer que seja. Então aqui é palavra livre, mas o cidadão, o vereador, tem que ter palavra. Quando falar, sustentar, porque aquele microfone aceita tudo, mas os ouvidos da população
ponto serradense, que nos ouve muito atento, merece mais respeito. Sem nada mais tratar, declaro encerrada a presente sessão.